E nós iniciamos agora a sessão 7 dos versos introdutórios, homenagem introdutória, do Jamian Shaiba. Né? Então, be advised to listen along with an implicit promise of composition. Nimpa, Niepar, Kur, Ni, Chang, Par, Niemche, Wani. Você pode ver, meu tibetano fica um pouco lento, por quê? Porque a gente teria que estar no meio tibetano falando tibetano, né? Então, mas vamos lá. Oh, meu Deus. All you with intelligence happily retain this previously non-existence precious eloquence, lamp illuminating the path to omniscience, which I, having relied on skillful captains of the ship of reasoning, through hundreds of fatiguing tasks, gained upon crossing to the end of the ocean of tenets. Tradução: All you with intelligence, ó você com inteligência. Happily retain this previous non-existence precious eloquence. Com felicidade mantenha essa preciosa eloquência previamente não existente. Como assim? Alguma coisa que não existe, que pode ser retida por algum... Como é que é isso? Bom, esse não existente que está aqui diz respeito a uma ideia de vacuidade, da ideia de que não existe algo inerentemente existente fundamentado em uma essência que permaneça no tempo. Tá bom? Então, previamente não existente, quer dizer, desde tempo sem início, nunca foi existente dentro de uma substância. Não que a gente, né, na cultura cristã brasileira, não entenda o que está escrito aqui. Por quê? Porque para a gente é a coisa mais comum que tem. Não, não é a ideia de alma. A ideia de alma na cultura cristã ela não é permanente. Como assim? Ela resiste à morte, né? Portanto, ela é algo que é eterno, mas não é algo imutável. Novamente, estamos dentro da teologia revelada, não dá para entender isso sem fé, tá bom? Então, se eu tentar juntar a concepção de eternidade com a concepção de mutabilidade, eu preciso de fé, a menos que eu pense como Hilário de Poitiers, que diz que Deus sustenta a momentaneidade a partir de uma recriação constante. Né? Então as coisas decaem de momento a momento, Deus recria de momento a momento. Uma ideia próxima de Kshanya, Oksana, que é aquilo que existe dentro do budismo, mas que aí não é sustentado pelo poder de Deus, mas pelo poder do Dharma, um Dri que está lá dentro do Dharma que sustenta as coisas. Mas por que isso é assim? Por que isso é assim? Aí não dá para falar, porque foi a maneira como os meditadores conseguem perceber a realidade. Meditadores, mas não é o filósofo budista, etc. Não, tudo filosofia budista é fundamentada em cima de uma concepção de meditação, hein? Como assim de meditação? De uma percepção iógica, como diria Jeffrey Hopkins, fazendo homenagem a ele, de uma percepção iógica, em outras palavras, de uma maneira de pensar a partir da prática, que percebe os fenômenos e uma certa permanência nos fenômenos, ainda que entenda que tudo é momentaneamente decaível, tá bom? Então, cara, isso é muito complicado. Claro, em 10 minutos aqui você não vai aprender isso. Isso diz respeito a um aperfeiçoamento do pensamento filosófico budista que vai até a superação da ideia de reencarnação enquanto, vamos dizer assim, fluxo ou perspectiva filosófica religiosa, tá bom? Então, no momento que começa a falar de momentaneidade, isso vem da escola Sarvastivada, né? Então, a Sarvastivada realmente é o fundamento de todo Mahayana, é o fundamento de todo Madhyamaka, é o fundamento de todo Yogacarya. Né? E faço aqui já, presto a minha homenagem ao nosso grande brasileiro, mestre Dharma, Joaquim Monteiro, né? Que vem defendendo isso desde que, olha, faz mais de 20 anos que ele defende isso. Hein? Quando eu vim de Taiwan, eu tinha lá 21 anos de idade, né? Uma das vindas de Taiwan minha. Eu escutei os CDs dele, já estava falando isso naquela época, né? E eu tô com 47 hoje, né? Olha o tempo. Então, ele já falava essas questões da vacuidade, das questões problemáticas em relação a Nagarjuna, das questões problemáticas em relação a um entendimento muito superficial da ideia de vacuidade. Né? Lama Tsongkhapa trabalha o viés de vacuidade no binômio vacuidade-interdependência, tá bom? Então não fala que as coisas são vazias no aspecto negativo, positiva no aspecto da interdependência, tá bom? Então essa é a percepção da tradição de Tsongkhapa.
certo? Então, olha, this previous non-existent precious eloquence. Então, quer dizer que é uma eloquência que se desenvolve dentro do campo da interdependência. Como eu disse para vocês, não é estranho ao cristianismo isso aqui, porque só Deus é no cristianismo. Né? Não é só o cristianismo tomista. Né? Não, em todo o cristianismo só Deus tem essência, no sentido de essência eterna, imutável e sempre em ato, nunca mutável, tá bom? Essa é a percepção ortodoxa da coisa. Claro que nós temos as não ortodoxas, mas aqui nós estamos diante de uma percepção que não é, então, portanto, alienígena, ou seja, separada da concepção católica, da concepção luterana, da concepção calvinista, muito pelo contrário, né? Tá lá dentro o tempo todo. Só Deus é. Então, portanto, todo o resto é interdependente, tá bom? Então, nada de novo sob o sol, né? Lamp illuminating the path to onisciência, a lâmpada que ilumina o caminho para a onisciência. Né? Então, o que é essa onisciência? Como já expliquei lá nas primeiras sessões, a onisciência não diz respeito ao estado divino. Né? Ninguém tenta se tornar Deus, no sentido com D maiúsculo, dentro do caminho budista, porque é uma impossibilidade, está dentro da razão natural. O que existe aqui dentro é a concepção de parar o sofrimento, entendendo as causas, chegando até por meio de um caminho, né, a quarta nobre verdade, a terceira nobre verdade, que é o nirvana, por meio de um caminho, de um método, a onisciência em relação a se manter dentro do estado sem sofrimento e causas do sofrimento. Tá bom? Existem outras concepções sobre onisciência também, tá bom? Então essa concepção que eu estou falando é a concepção mais sarvastivada, né, que é a escola que é o fundamento do Mahayana, tá bom? Então, mas não ocorreu uma superação da Sarvastivada? Eu acho que não dá para ocorrer a superação da Sarvastivada. Eu acho que existem elementos lá dentro que são vistos a partir de uma hermenêutica, de uma interpretação Madhyamaka e de uma interpretação Yogacara, mas a superação da Sarvastivada não é possível. Tá bom? Não, pelo menos, porque senão desestrutura toda a configuração budista. Não que isso não seja possível, porque já aconteceu. Como assim já aconteceu já? A tradição Chan chinesa desestrutura e a Sarvastivada, no sentido de que parte para princípios taoístas e confucionistas, que não são propriamente Sarvastivada e combinam isso lá dentro. E a tradição Zen faz a mesma coisa no Japão, a partir do Shintoísmo. Tá bom? E outros elementos que estão lá dentro, uma espécie de taoísmo japonês, confucionismo japonês, tá bom? Então, são coisas distintas. Qual é melhor, qual é pior? Melhor ou pior está numa ideia comparativa que não faz sentido dentro do caminho da interdependência, tá bom? Então, na perspectiva que nós temos aqui, não tem mais melhor ou pior. Nós temos uma perspectiva de interação, de diálogo, tá bom? Então, e não faz sentido também no cristianismo falar melhor ou pior. Como não? Dentro do caminho da interdependência, que está lá dentro, que é abaixo de Deus, não faz sentido. Dentro da razão natural, não faz. Agora, na razão revelada, faz, porque é da lógica do sistema. A lógica do sistema diz, se você precisa acreditar em Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, para obter a salvação, a tal da graça que se move por meio de um mistério, que é o amor de Deus, que chega até, em termos tomistas, a substância do ser humano e a modifica a partir de uma relação do mistério, da mística. Né? A palavra mística que é tomada na ideia de mistério. Tá bom? Então, é algo muito distinto que está lá. Né? Então, aqui não. Aqui nós estamos dentro do viés da interdependência dentro dos limites da razão natural. Mas é dito que a vacuidade não pode ser entendida pela razão natural. Eu concordo plenamente que a vacuidade não dá para ser entendida na razão natural no que diz respeito à percepção direta. A percepção direta ela é só obtida por meio da meditação, e isso é da tradição budista, isso se manteve na tradição Chan, isso se manteve na tradição Zen. Não existe uma escola que não precisa meditar, não precisa alcançar o nível de Samadhi, Shamatha e Vipassana combinados. Não tem. O que existe lá dentro é uma modificação do conceito de Dharma. Na tradição Chan, na tradição Zen, existe uma concepção que difere lá dentro no que diz respeito à palavra Dharma em relação à Sarvastivada. Mas ainda assim acaba tendo uma contraposição que leva consigo a Sarvastivada. Né? Sarvastivada, de fato, é complicado de ser superado, hein? Eu acho que é impossível, assim como a Thera. A Thera e a Sarvastivada andam juntos. Então eu acho impossível a superação dessas duas referências, tá bom? Então, aí alguém pode perguntar, mas o que é o Hinayana, então? O Hinayana é um modo de interpretar os ensinamentos do Buda que diz respeito a só
você mesmo. Se isso for aplicado a Theravada e a Sarvastivada, está incorreto. Tá bom? A minha posição é que existe um problema de que precisa ser corrigido aí, um problema de falta de noção à aplicação da palavra Hinayana para os Theravadas e para os Sarvastivadas, né? Tá bom? Então, mas aí você acaba falando mal de todos os mestres do passado, presente e futuro que falam isso. Não, eu acho que não. Acho que existe uma perspectiva dentro da interdependência que me faz não acumular karma negativo na concepção budista, na perspectiva budista, porque a minha intenção não é falar mal deles, nem colocá-los sob o viés de uma crítica intransponível. Eu só estou dizendo que a aplicação do termo Hinayana é dessa maneira que eu percebo e que eu acho que eles também fazem dessa maneira, que a gente lê de uma maneira muito de embate, né, entre Hinayana e Mahayana e coisas assim, né. Mas continuando. Which I, having relied on skillful captains of the ship of reasoning, que eu, por ter confiado nos capitães hábeis do barco da razão, through hundreds of fatiguing tasks, por meio de centenas de trabalhos com grande fadiga, fatigadores, portanto trabalhos fatigadores, gained upon crossing to the end of the ocean of tenets. Ganhei o quê? É esse caminho da onisciência, né, pelo jeito, ou por atravessar até o final do oceano dos princípios. Quer dizer, ele está dizendo assim que ele vai expor esses princípios, assim como ele também conseguiu, através do caminho da razão e por muita fadiga, a obtenção do caminho ou do entendimento do caminho para a onisciência. É muito bonito isso que ele escreveu aqui, né? Que há uma possibilidade aqui desse caminho. Certo? Então nós paramos aqui na sessão 7 e nós continuamos na sessão 8 aqui para o comentário de Nawan Pelden. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e vemos você na 8ª sessão. Terminamos a 7ª agora.